Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E vou começar o programa de hoje dando um oi fraterno para as queridas ouvintes e estimados ouvintes que têm deixado comentários em nosso canal no YouTube. É o caso da Ana Estevam, do Ariovaldo Vieira, da Solange Melo, da Ana Cristina Moura, da Julieta Anazete, do Luiz Eduardo, da Aide Lapa, da Cláudia Menezes, da Sandra Rodrigues, da Andréa Barleta, do Douglas Costa, entre tantos outros nomes. Agradecemos de coração a participação de todos e de todas, e também de você aí que está nos ouvindo e curtindo o nosso programa. Muito obrigado, hein? E toda quarta-feira, como vocês sabem, tem programa novo, tanto em nosso canal no YouTube, quanto nos aplicativos de áudio. Por favor, inscreva-se em nossos canais, acione o sininho no YouTube e curta e compartilhe os episódios. No programa da semana passada, vimos algumas das desculpas esfarrapadas para não se praticar a caridade. É isso mesmo, gente, que loucura, né? As desculpas que muitos dão para não fazer ou até mesmo desmerecer a caridade. E nós vimos também no programa como nós devemos fugir dessas desculpas. E no programa de hoje, nós vamos aproveitar o 7 de setembro, data oficial em que comemoramos a independência do Brasil em relação a Portugal. E estamos celebrando 200 anos deste evento histórico. Então nós vamos pegar o 7 de setembro para a seguinte reflexão: nosso espírito é independente? Nosso espírito tem liberdade? Ou ele está preso? E se ele está preso, em que condições? Boas questões, não? Que nós vamos discutir a partir do próximo bloco. Quando eu estava aqui bolando, matutando este episódio, pensei na ideia de a independência do espírito. Mas muitas pessoas poderiam pensar que seria a independência do espírito em relação ao corpo físico, ou seja, o espírito vai se libertar no dia do desencarne, ou em desdobramento, quando o nosso espírito sai, vamos dizer assim, para dar uma voltinha quando estamos dormindo, vai lá para o plano espiritual, né? Desdobramento. Tudo isso é verdade. São possibilidades de independência ou de liberdade do espírito. Porém, não é essa a ideia deste programa. A proposta aqui é ver as questões na nossa consciência, na nossa evolução moral, que ainda não permitem que nosso espírito esteja cada vez mais livre, mais liberto de amarras. Enfim, que nosso espírito possa dar também seu grito de independência. Aliás, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os benfeitores do espaço, está lá na questão 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal, ou seja, o espírito está lá, encarnado, ele aceita aquilo tranquilamente? Ele está feliz daquela forma? E os espíritos de luz respondem: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere, ou seja, se o preso gosta de estar preso. O espírito encarnado, dizem aqui os benfeitores do espaço, aspira, deseja constantemente a sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. Então, quanto mais o envoltório for grosseiro, pouco evoluído, mais o espírito quer se libertar daquele envoltório. Mas a encarnação, apesar de o espírito se sentir preso, como nós vimos aqui nessa resposta dos benfeitores do espaço para Allan Kardec, a encarnação ela é importante como um aprendizado. Aprendizado esse que fará com que o espírito evolua, seja mais livre e possa alcançar um dia a tão sonhada independência, o dia em que seremos espíritos perfeitos. Ok, tá certo. Eu concordo que ainda tem muito chão até lá, eu sei, tá? Mas, no entanto, o nosso espírito pode conquistar a independência,
à liberdade aos poucos e diariamente. Caso contrário, ficaremos sempre presos nas atitudes negativas. Estaremos sempre encarcerados em nosso egoísmo, em nosso orgulho, por exemplo. Para a gente conseguir compreender bem essa ideia, vamos ouvir aqui o depoimento do espírito Claire, que Allan Kardec selecionou para o livro O Céu e o Inferno. Ele classificou esse depoimento como de um espírito sofredor. Reparem como este espírito lamenta pelas oportunidades perdidas de poder se libertar das atitudes no mal. Então vamos lá, vamos ler aqui um pedacinho do depoimento do espírito Claire, lá no livro O Céu e o Inferno. Minha desgraça aumenta a cada dia. Aumenta à medida que o conhecimento da eternidade se desenvolve em mim. Ó miséria, como vos maldigo, horas culpadas, horas de egoísmo e de esquecimento, em que, desconhecendo toda a caridade, toda a abnegação, eu não pensava senão no meu bem-estar. Então, quando ela estava encarnada, ela só pensava nisso. Ela não se preocupava com a caridade, ela desconhecia, na verdade, a caridade, e não pensava em outra coisa senão no próprio bem-estar dela. Vãs preocupações com os interesses materiais. Sede malditos, vós que me cegastes e perdestes. Sou roída pelo incessante remorso do tempo decorrido. O que te direi a ti que me escutas? E agora ela está falando para nós aqui. Vela sem cessar por ti. Ama os outros mais do que a ti mesmo. Não te demores nos caminhos do bem-estar. Agora vem uma frase sensacional. Não engordes teu corpo à custa da tua alma. Não engordes teu corpo à custa da tua alma. Não fique preso ao mundo material em detrimento do mundo espiritual. Não me agradeças por estes conselhos. Meu espírito os concebe, meu coração nunca os escutou. Olha só que bacana. Não me agradeças por esses conselhos. Meu espírito me alertava sobre isso, mas meu coração nunca os escutou. Como um cão chicoteado, o medo me faz rastejar, mas ainda não conheço o livre amor. Diz aqui a Claire, num trechinho que nós selecionamos. Ou seja, um depoimento de um espírito que está longe de alcançar a independência, a liberdade, a evolução. Está preso nos sentimentos negativos. Tanto que o espírito de São Luís comenta na sequência: o que fez essa mulher para ser tão miserável? Cometeu algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não. Não fez nada que merecesse a justiça dos homens. Ela se deleitava, ao contrário, com tudo o que chamais de a felicidade terrestre. Beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava. E dizia-se, ao vê-la, que mulher feliz, e invejava-se a sua sorte. E o que ela fez? Pergunta aqui São Luís. Foi egoísta, tinha tudo, exceto um bom coração. Se não violou a lei dos homens, violou a lei de Deus, pois ignorou a caridade, a primeira das virtudes. Não amou senão a si mesma. Agora não é amada por ninguém. Nada deu, não lhe dão nada. Está isolada, desamparada, abandonada, perdida no espaço onde ninguém pensa nela, ninguém se ocupa com ela. É isso o que constitui seu suplício. Como não procurou senão gozos, prazeres mundanos aqui do plano terrestre, né? Gozos que não mais existem, fez-se o vazio em torno dela. O egoísmo, diz São Luís, constituiu sua alegria na terra. Ele a persegue. É agora o verme que lhe rói o coração, seu verdadeiro demônio. Então, o espírito de São Luís quis deixar claro, e vocês perceberam, que o espírito Claire está preso, não tem liberdade, não tem independência, não está conseguindo evoluir. Esse é um cuidado que o nosso espírito tem que ter para alcançar a tão sonhada liberdade, independência do egoísmo e do orgulho, principalmente
Como nós podemos fazer isso? Pela descrição da Claire e até mesmo de São Luís, nós já temos algumas pistas aqui, né? E é o que nós vamos refletir com um pouco mais de detalhe no próximo bloco. Como é possível conquistar a independência do espírito, principalmente com as amarras em que estamos metidos com as imperfeições morais? Então, Emmanuel vai dar uma orientação interessante no livro Intervalos. No capítulo 13, que tem o título Espiritismo e Liberdade, o então mentor de Chico Xavier, que também faz a psicografia da obra, diz o seguinte: é indubitável, ou seja, é indiscutível que o Espiritismo, na função de consolador prometido pelo Cristo de Deus, veio aos homens, sobretudo, atenção, para libertá-los da treva do espírito. Libertá-los da treva do espírito. E aí Emmanuel faz a seguinte pergunta: mas que emancipação, porém, será essa? E ele, então, discorre um pouquinho e fala aqui para nós o seguinte: ninguém se iluda quanto à independência instalada pela doutrina espírita nos recessos de cada um de nós, sempre que nos creiamos no falso direito de praticar inconveniências em regime de impunidade, diz aqui Emmanuel. Então, é isso que a doutrina espírita está colocando? Nós temos liberdade para fazer qualquer coisa? Ok, nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer o que queremos. No entanto, e isso a doutrina espírita deixa bem claro para nós, né? Essas ações trazem consequências, que podem ser boas ou ruins, dependendo das nossas ações. Lembrem do exemplo do espírito Claire que vimos aí no bloco anterior. Bom, então, vamos seguir aqui com Emmanuel, que diz o seguinte: o espiritismo cristão nos entrega dispositivos muito seguros e sensatos na garantia da própria defesa, de vez que não nos acena com céus ou infernos exteriores, mas, ao invés disso, nos faz reconhecer que o céu ou o inferno são criações nossas, funcionando indiscutivelmente em nós mesmos, ou seja, nós é que estamos criando isso. Então, como essa orientação de Emmanuel se encaixa bem com a história da Claire, não é mesmo? Que nós vimos aí no bloco anterior. Nós é que criamos o nosso próprio cárcere. Nós é que tiramos a independência do nosso espírito, porque não seguimos o caminho da transformação moral, como, inclusive, os espíritos de luz nos apontam na doutrina espírita. E aí Emmanuel encerra dizendo o seguinte: enfim, para não nos alongarmos em teorização excessiva, observemos tão somente que o espírito é livre, não para realizar indiscriminadamente tudo quanto deseje, e sim para fazer aquilo que deve. Olha que frases, hein? Vamos lá, vamos repetir isso aqui. Então, o espírita é livre. Nós, espíritas, somos livres, mas não para realizar indiscriminadamente tudo quanto nós desejamos, e sim para fazer aquilo que se deve fazer. E o que nós devemos fazer, gente? A nossa transformação moral. Lutar contra os sentimentos negativos que nos aprisionam e tiram a nossa liberdade de evolução espiritual. Por isso que André Luiz comenta lá no livro Estudo e Viva, no capítulo 28, que tem o título Liberte a Você. Olha o que ele fala aqui: liberte a você de semelhantes flagelos, que são nossas imperfeições morais. Diz ele aqui: leis de amor e justiça abrangem todos os fenômenos do universo e fiscalizam as reações de cada espírito. Nós estamos enquadrados aqui. É uma das leis divinas, né? Leis de amor e de justiça. Nós estamos enquadrados nisso. Elas abrangem todos os fenômenos do universo e fiscalizam as reações de cada espírito. Assim, diz André Luiz, pois no trabalho da própria renovação, a criatura não pode desprezar nenhuma das suas manifestações pessoais. O que ele quer dizer com isso aqui? A criatura não pode desprezar nenhuma das suas manifestações pessoais. A criatura não pode desprezar suas imperfeições morais. Ela tem que olhar, ela tem que identificar essas imperfeições morais. Por quê? Como diz aqui André Luiz, sem o que dificilmente marchará para a vanguarda de luz.
Sem cuidar dessas imperfeições morais, o seu espírito, o meu espírito, o nosso espírito estará preso, encarcerado e não marchará, não vai conseguir evoluir para a vanguarda da luz, ou seja, para a elevação espiritual. E, por consequência, seu espírito não alcançará a independência e a liberdade. Vamos dar um pulinho no Evangelho, vamos lá no Novo Testamento, na carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo faz uma série de recomendações para as comunidades lá de sua época, na região da Galácia, que hoje é onde é a Turquia, onde ele fundou uma série de comunidades e aí ele escreveu essa carta para aquelas comunidades que ficou conhecida como Carta aos Gálatas. E essas recomendações, elas são importantes também para nós hoje, que buscamos a nossa melhoria espiritual. Diz Paulo: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Atenção, olha lá. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei, diz Paulo, se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Tá lá, isso aí está em Gálatas capítulo 5, versículos 13 e 14. E como diz Paulo, nós fomos chamados por Deus para alcançar a liberdade. Mas nós não podemos usar a liberdade que temos, o nosso livre-arbítrio, para nos deixar envolver pelo mundo material, pelo egoísmo, pelo orgulho. E o antídoto para escapar dessa armadilha, como nos diz Paulo e também os espíritos de luz para Kardec, é o amor. E ele prossegue com verdadeiras lições para nós, lá no capítulo 6, a partir do versículo 4. Ouça só o que Paulo nos fala. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então, cada um tem que examinar as suas próprias imperfeições. Não adianta comparar com o outro, fulano, ciclano. Cada um tem a sua própria carga e tem que dar conta daquilo. Não se deixe enganar, diz aqui Paulo. De Deus não se zomba. Ou seja, nós não temos como escapar da lei divina. Da lei divina não se escapa. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Nós vimos aí o exemplo da Claire. Se ficarmos só nesse mundo material, só dentro do orgulho, do egoísmo, sem pensar na caridade, nós estamos semeando para a carne. Porém, quem semeia para o Espírito, diz Paulo, o Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos, diz Paulo, de fazer o bem, porque o bem é a ideia da caridade. Nós estamos aí trabalhando. E é uma forma de melhorarmos nosso espírito também, de conseguirmos a nossa evolução espiritual, como inclusive falamos no programa anterior. Então, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos, se não desanimarmos. É um chamado do apóstolo Paulo para que perseveremos no caminho do bem, da transformação moral, da evolução espiritual, porque só assim nosso espírito conseguirá a tão sonhada independência e a tão sonhada liberdade. E conte nos comentários. Está sendo fácil ou difícil alcançar essa liberdade, essa independência do seu espírito? Conte lá para nós. E se gostaram do programa, por favor, não deixem de curti-lo, de compartilhá-lo, tá bom? E na semana que vem, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo. Até lá. Fiquem bem, fiquem com Deus.